Olá pessoal, agora a gente vai começar a falar sobre mais uma categoria de comandos aí dentro do nosso C. A gente vai falar sobre os laços de repetição, certo? A gente falou sobre o if e o else, que ele faz um teste de uma condicional e adota o caminho para um lado ou um caminho para o outro, o caminho do verdadeiro ou o caminho do falso. Isso já é um desvio de fluxo dentro do nosso algoritmo, certo? Vou executando, desvio o fluxo para um lado do verdadeiro ou para o lado do falso. Só que às vezes isso não é suficiente. Mais do que só desviar o fluxo para verdadeiro ou falso, eu quero repetir uma ação durante algumas vezes. Às vezes eu sabendo previamente quantas vezes eu vou repetir essa ação, e às vezes não sabendo previamente quantas vezes eu vou repetir essa ação. Então eu tenho necessidade de laços de repetição, certo? Isso é uma coisa bem bacana e o primeiro laço que a gente vai ver é esse cara aqui, o while. Ele tem uma estrutura, se a gente for olhar aqui a sintaxe dele, é bem parecida com o if, né? Eu coloco o comando, uma condição, inicio o meu bloco de comandos, termino o meu bloco de comandos e coloco o bloco de comandos entre o início e o fim, determinado aqui pela chave, certo? Então ele vai executar esse bloco de comando enquanto essa condição for verdadeira. Enquanto aqui estiver rolando bem, estiver legal, a condição está verdadeira, ele vai executando. Característica do while. Vamos supor que eu coloquei aqui, ó, A maior que 0. Se eu vier aqui e der um A igual 0, enquanto A maior que 0, ele nem entra no while. Isso é uma característica dele, eu posso passar direto. Eu vou testar o condicional, se o condicional não for verdadeiro, passo direto pelo bloco de comandos que nem executa, né? Essa instrução aqui já vai lá para o fim. Então esse é um caso que o while chegaria aqui, A igual a 0, então pula direto, nem executa, ok? Então ele faz o teste da condição previamente, a condição é pré-testada, certo? Tem um outro comandinho aí, irmão do while, que é o do while. O do while, até a condição já vem aqui para baixo do nosso bloco de instruções, ele garante que será executado o conteúdo daqui pelo menos uma vez, tá? Tanto o while quanto o do while, eles são interessantes para quando eu não sei previamente quantas vezes o meu usuário vai digitar alguma coisa, ou qual é o tamanho da minha entrada, ela é meio dinâmica. Por exemplo, digite N valores para calcular a média. Eu não sei previamente qual que é esse tamanho do N. Meu usuário pode digitar 10 valores, como o meu usuário pode digitar 2 valores. Então eu coloco alguma coisa. Enquanto a minha variável, né, for diferente de 0, eu continuo executando o meu bloco de comandos. Tanto no while quanto no do while. Isso é bem comum. E no do while, checando no final, tendo um pós-teste da condicional. No while, a condição sendo testada previamente, ok? Olhando ali para o nosso fluxograma, só para dar uma ideia, eu acho que ele ajuda a gente a pensar de uma maneira mais interessante. Olhando aqui, enquanto, né, while, enquanto do inglês, for verdadeiro, ele vai executar o comando. Executou o comando, ele volta para o meu while para o teste. E ele vai fazer isso enquanto for verdadeiro. Quando acontecer de ser falso, aí ele segue a vida dele. Aí volta a seguir lá as instruções, pode fazer o que for que vem depois do while. Mas enquanto a condição estiver verdadeira, vai ficar nesse loop, vai ficar nessa repetição. Ele vai iterar a quantidade de vezes que eu determinar aqui, né? No caso, por algum controle. Importantíssimo. Quando eu falo de while, sempre a variável testada na minha condição, ela vai estar aqui no bloco de comandos. Porque senão eu não vou sair desse loop, eu posso gerar um loop infinito. Isso é um problema bem chatinho, comum para quem está iniciando na programação, mas é uma coisa bem complicadinha, porque você vai consumir um recurso absurdo da sua máquina e nunca vai parar com isso. Então, às vezes a gente usa laço de repetição infinito para estressar uma máquina, né? Vou forçar aqui o processamento dela, tal. Então, algo que, a menos que seja muito intencional, a gente tem que tomar cuidado, e o intencional vai ser para teste de estresse, por exemplo. A gente não deve tomar muito cuidado para não acontecer laços infinitos.
E uma das coisas aí, para não ter essa questão do loop infinito, é que sempre a variável do while vai ser tratada no bloco de comandos, ok? Então vamos lá para a implementação no online GDB, tanto do while quanto do while, e vejamos como que é isso, e a gente também simula aí uma contagem infinita, mas não é legal fazer isso. Normalmente, a menos que seja extremamente intencional. Ok? Esconde propaganda, aumenta a nossa tela. Vamos lá, um pouquinho de zoom para ficar mais fácil da gente visualizar. Limpa a sujeirinha e vamos ao nosso GDB online GDB aqui. Tá? Vou manter a estrutura dele, print. Vamos fazer aquele algoritmo que eu falei do calcular a média de N números, né? Então, para isso a gente vai precisar o quê? Primeiro vamos falar para o nosso usuário. Digite valores para calcular a média. Vamos colocar antes disso aqui? Não, vamos colocar depois. Vamos, deu uma mensagem. Print F. Valor negativo indica saída do loop, tá? Da estrutura de repetição, ou como a gente quiser chamar. São chamados de muitas maneiras aí. Para a gente conseguir fazer isso, o que a gente vai precisar? A gente vai querer calcular uma média. A média é um negócio interessante, porque eu divido a quantidade eu divido os números, a soma dos números digitados pela quantidade de números digitados. Só que aqui eu não sei previamente quantos números eu vou digitar, então eu preciso de uma variável para isso. Então vamos criar uma float aqui. Primeiro, a gente vai somar os números, vamos colocar quais números, né? Que a pessoa vai digitar, e vamos criar aqui uma variável para somar isso, acumuladora, uma variável que vai acumular valores. Então eu tenho um número que a pessoa vai digitar e vou acumular esses valores numa variável acumuladora. E vou criar uma inteira aqui chamada contador. Que essa contador vai contar pra gente quantas vezes a coisa está acontecendo, quantas iterações eu tive. Tá? Vamos já atribuir aqui para elas 0, economizar a linha e ficar mais fácil da gente visualizar. Eu ia colocar em linha separada, mas aí vai ficar mais difícil. Então eu pedi para o meu usuário digitar, vamos dar um scanf aqui, scanf. Agora está trabalhando com float, né? Então, %f e a gente quer receber aqui o número. Agora vamos lá para a nossa condição do while. Bem semelhante, como eu falei ao if, while, número, maior ou igual, vamos colocar só maior, que zero, que o zero, número negativo ou zero também sai. Tá? Não posso colocar ponto e vírgula aqui, igualmente ao if, porque colocar o ponto e vírgula indica terminou a instrução, e a gente vai começar a instrução, na verdade, né? Beleza, abri e fechei o escopo dela. Então, tudo que eu colocar aqui, onde eu determinei o bloco de comandos. E agora a gente já está numa parte mais avançada do curso, eu já vou usar recursos não avançados, que a gente já viu antes, mas que economiza linhas e não são tão naturais assim. Mas a gente já tem que ir se acostumando. Já vou programar mais livre, né? Então, eu vou dar um mais igual aqui. Tá? O mais igual tem aquela funcionalidade. A acumuladora vai receber o valor do número mais o tanto que tinha nela, né? Então a acumuladora mais ela mesmo e mais o número, ok? Então eu estou acumulando os valores. Teria o mesmo efeito de fazer isso aqui. Acumuladora mais. Exatamente o efeito de fazer isso é eu usar aqui o meu mais igual, ok? Próximo passo, contador mais. A gente já viu esse aqui, né? Que é, ele vai pegar o valor do contador e incrementar 1. Teria o mesmo efeito de fazer isso. Contador mais 1. Ou também teria o efeito de fazer isso aqui. Mas eu vou usar um incremento. Por quê?
Fica mais bonitinho o código assim, foi uma preferência minha. A gente pode fazer da maneira que quiser. O legal é isso, programação é meio que caixinha de ferramenta, tá? A gente vai desenvolvendo as nossas caixinhas aí, nossas ferramentas, colocando na nossa caixinha e usa aquela que a gente achar mais adequado. Tá? Ponto e vírgula lá em cima também. A gente dá um scref. Ponto e vírgula, não esqueçamos. Aqui. Vamos dar porcento F, indicando que eu quero colocar lá no espaço de memória da minha número. Ok? Ok. Beleza. Então aqui... vamos já fazer o final, aí eu explico tudo de uma vez, eu acho que vai ser mais fácil. Vou dar um printf, onde a minha média é igual a 1%. Vamos colocar só com duas casas decimais, que tá bom, né? 10.2. O que eu estou falando aqui? %.2f. Estou colocando um float, é isso que esse f indica. O porcento, né, a gente já viu várias vezes, indicando que eu quero colocar aqui uma variável. E o ponto 2 indica que ele vai mostrar duas casas decimais. Então é um float com duas casas decimais. E eu vou colocar aqui, o que é esse meu float? É a minha acumuladora dividida pelo meu contador. Tá. Então veja só, eu vou contar, vou somar 1 para cada iteração que eu tiver dentro do meu loop, né? Para cada vez que eu iterar aqui dentro, eu vou somar 1 na minha acumuladora. O que a minha acumuladora começa em 0. Então a primeira vez que eu passar vai ser 1, segunda vez que eu passar vai ser 2, terceira vez que eu passar vai ser 3. Então o contador vai contar para mim quantas vezes eu iterei dentro desse loop. A acumuladora, ela vai acumulando o valor digitado em número. Então eu não sei previamente quantas vezes o meu usuário vai digitar, mas aqui eu estou garantindo que eu estou contando quantas vezes ele digitou, e aqui eu estou acumulando todos esses números. Então a média é o quê? A divisão da soma dos números, que está acumulado aqui, pela quantidade de vezes, dividido, né, pela quantidade de vezes que apareceram os números aí, pela quantidade de números. Então, que eu contei aqui na minha contadora. Tá? Só vou colocar um pequeno tratamento aqui, que eu falei, a gente agora já está um pouco mais avançado. Então, pode acontecer do meu usuário não digitar nada. Ok? Aí eu vou fazer isso. Colocar aqui, para garantir que porque senão eu vou dar uma divisão por 0, né? Se o contador for igual a 0, eu vou dividir por 0. E dividir por 0 não é legal. Então... E aqui eu dou uma mensagem print f não foram informados valores. Tá? Só para a gente garantir que que não vamos dividir por 0 nunca. Se não informar nada, ele não permite. Tá? Então o contador tem que ser maior que 0. Acho que aqui já deve funcionar. E assim, o while ele tem a característica que eu posso digitar já logo um número negativo e não vou entrar aqui. Então por isso eu preciso ter esse controle aí embaixo, né? Esse tratamento de erro. Vamos ver se está funcionando. Tá. Espero o argumento float. Qual linha? É um warning. No scref. Aqui, eu esqueci de colocar o nosso e-comercial. Tá? Isso é legal, sempre olhem as mensagens, isso é interessante. Vou parar aqui, vou dar um run. E, como bom programador Python, esqueci do ponto e vírgula. Em outros pontos. Acho que só esses. Beleza. Digite os valores. Esqueci de dar um /n aqui. Vamos dar um /n para ficar mais bonito. Que aí eu quebro ali. Ótimo. Digite valores para calcular a média. Valor negativo indica a saída do loop. Então eu quero digitar aqui o 10. Digite um valor para calcular a média, 15. Agora o 15 de novo. Então 10 com 15 vai dar 30, 40. Vamos ver qual que é a média. -5.
A média desses números, 13,3. 3 com 2 casas decimais, igual eu especifiquei aqui, beleza? Então, deu certo para a média entre 3 números. Vamos fazer um teste se eu não colocar nenhum número. Vou colocar já direto um negativo. Não foram informados valores, ok? Então, a nossa contador estava com valor 0, veio para cá. Eu posso forçar o meu usuário a digitar algum número, sempre entrar no meu loop. Como que eu faço isso? Com o meu do while. Tá? Eu vou pegar aqui do, e aqui no final eu faço o meu while. Aqui eu coloco ponto e vírgula. Normalmente eu não coloco ponto e vírgula no while aqui em cima, porque lembra, né? Ponto e vírgula indica que terminou a instrução, e na verdade eu estava começando a instrução. Aqui eu estou terminando a minha instrução mesmo. É a última coisa que ele faz, ele volta para o do. Então a coisa aqui vai ser assim. Vamos testar. Digite valores negativos. Vou digitar o menos 5. Ele vai entrar lá pelo menos uma vez. Ok? Vamos digitar agora o 10. 10 não, vou colocar 15. E agora menos 5. Ué, por que a média foi 5? Vamos olhar os nossos valores? Eu vou precisar agora da ajuda do slide. Anotem aí, ó, menos 5 e 15. E menos 5 de novo. Tá? Olhando o nosso slide. Vamos subir um. Aqui. Os valores foram menos 5, 15 e menos 5 de novo. O do while, ele sempre vai me obrigar a entrar e ele vai testar condicional no final, certo? Então, no que eu coloquei o menos 5 aqui, a minha variável lá, acumuladora, recebeu o menos 5. Foi atribuído a ela o menos 5. Eu obriguei. Então, no que eu digitei o 15, menos 5 mais 15 virou 10. Certo? Vamos olhar lá como estava o nosso código. Ó, então, ele recebeu. No do while, eu digitei o menos 5 aqui. A acumuladora recebeu o número, porque eu entrei nesse loop. O contador virou 1. Ele era 0, certo? Aí eu digitei o 15 aqui. Testou. 15 é maior do que 0? Sim, 15 é maior do que 0. Bateu aqui embaixo, subiu. Foi lá para o do de novo. A acumuladora recebeu o 5, estava com menos 5, recebeu mais o 15, virou 10. Certo? Contador virou aqui. E aí, contador virou 2. O scan virou aqui, né? Recebeu o número de novo. Aí eu recebi o menos 5. E aqui, contador estava 2, recebi o menos 5, testou. Menos 5, saiu, ó. Reparem. Menos 5, entrou, guardou na acumuladora. 15, entrou, guardou na acumuladora, virou 10. Aí eu coloquei o menos 5. O menos 5 é negativo, já não é menor do que 0. A minha contadora aqui estava como 2, a acumuladora como 10. Então, a acumuladora dividida pela contadora, 10 dividido por 2, deu 5. Tá? Vejam que muda muito. Se eu digitasse menos 5 no primeiro, eu já nem entraria no loop. E aqui eu entrei no loop e mudou a minha média. Se fosse aquele primeiro, eu digitasse logo de cara 15, depois eu digitasse o menos 5, a média seria 15, porque só teria um valor, né? Com o while. Com o do while, ele já considerou os dois valores. Ele me obrigou a entrar dentro do looping a primeira vez e pegou o valor que era negativo e colocou na minha acumuladora. Tá? Então, é bem diferente. Tomem cuidado, você testar previamente, você testar posteriormente. O while do while, teste prévio, teste posterior são bem diferentes. Tomem cuidado na escolha. Quer garantir que vai entrar pelo menos uma vez no loop? Do while. Mas só que aí você vai trazer esses valores lá, por exemplo, né? Um exemplo que usamos. Agora, você não obrigatoriamente quer entrar no loop, o while. O while é muito útil para situações onde o usuário vai digitar uma quantidade de coisas ali que eu não sei previamente o que ele vai digitar. Se eu já sei previamente, normalmente a gente utiliza uma outra estrutura aqui de repetição, que seria o for. Mas aí fica para outro vídeo, pessoal.
Então, para while, por enquanto, é isso. Obrigado.